Pessoal, beleza? Tudo bem? A gente vai falar sobre um tema na obra de Durkheim, né? A gente vai falar sobre como Durkheim estudou, né? E viu o suicídio como fato social. Então, especificamente, a gente vai falar sobre o suicídio em Durkheim. Não só em Durkheim, evidentemente, né? Porque a gente vai aí apelar para outras referências intelectuais e teóricas para chegar, né, até o Durkheim também, fazendo sempre essa ponte para nos dar aí o tal do repertório, né? Vamos falar merda, mas vamos falar merda com propriedade, né, meu, com embasamento, beleza? Olha, suicídio é um tema delicado, né? Mas não precisa ser um tabu, percebe? A palavra tabu, se tiver curiosidade, né? Eu acho que é sempre bom ter curiosidade, mas etimologicamente a palavra tabu remete a uma espécie de mesa, né? De tribos da antiga Polinésia. E essas tribos elas usavam essa mesa para fazer sacrifícios humanos. Então ninguém chegava perto do tabu, percebe? Ninguém chegava perto, né, dessa mesa. Isso é contado, isso é narrado inclusive, isso é contado pelo Dr. Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise. Aliás, tem uma série no Netflix muito interessante sobre ele, né? Tirando assim algumas coisas, sei lá, tipo, ele era um gênio, né, evidentemente, mas ele não ia usar, né, os conhecimentos dele para caçar serial killers, entendeu? Igual aparece na série, né? E a figura da senhorita Salomé ela também nunca existiu, né? Mas ali tem muita coisa interessante para entender a figura do Freud. O nascimento da psicanálise, né? O interesse que ele tinha pela cocaína, né? Inclusive ele escreve um artigo defendendo o uso medicinal da droga, né? E tudo mais. Série legal, tá? Série boa. E o livro dele, Totem e Tabu, né? Que eu não achei aqui no meio da bagunça para mostrar para vocês. Mas a obra dele, Totem e Tabu, é muito interessante, é onde se fala sobre o lance do tabu, né? Você pega, por exemplo, um tabu na obra dele que ele vai quebrar, é falar sobre sexualidade, né? Quando a gente falar sobre Freud, a gente vai entender isso mais também, né? Mas só para você ter ideia de onde vem a palavra tabu, né? Sempre bom, né? Conhecimento nunca é demais. Meu, um cara que estuda o suicídio, assim, que também com muita propriedade, além de Durkheim, é um filósofo francês do existencialismo chamado Albert Camus, ou Albert Camus, né? Eu acho que é Camus, né, a pronúncia. O Albert Camus, mas a gente fala Camus, né? O Albert Camus, ele nasceu em 1913, morreu em 1960. Eu falei para você que ele é francês, desculpa, ele é argelino, tá? É colônia francesa, né? Inclusive ele foi aí um ativista pela independência da Argélia na década, né? Aí durante digamos, o início do século XX, né? Foi um entusiasta da independência da Argélia frente à França, né? E o Albert Camus, ele é um filósofo existencialista, né? E quando nós falamos sobre Sócrates, nós chegamos a falar um pouco sobre o existencialismo. Nós falamos um pouco sobre Sartre, né? Ou Sartre, né? Nós mostramos aquele livro e tivemos aí um breve comentário sobre o livro A Idade da Razão, né? Um romance existencialista, né? Esses filósofos existencialistas, lembre-se de uma coisa, para eles, o grande sentido da vida é que ela pode ser desprovida de sentido. Então, a existência, ela precede a essência. É o que diz Sartre, né? A existência precede a essência. O ser humano não nasce, tipo, biologicamente programado para alguma atividade, né? Ele não é planejado para algo, né? Por exemplo, sei lá, o violão você vai usar para tocar, né? Então o violão ele tem uma essência violonística, tá ligado? O ser humano já não tem, né? É isso que o existencialismo em via de regra vai trazer, né? Vai provocar nossa inteligência para esse tipo de debate, percebe? E o grande barato para entender, né, aí a contribuição de Camus é a gente pensar no seguinte, ó, tem uma obra dele que é uma referência muito boa para nós. Essa obra aqui, ó, de Albert Camus, O Estrangeiro. É um romance, né? E é um romance, cara, é um argelino, a história de um argelino que mata um árabe na praia por causa do sol. É o que ele fala, né? É o primeiro grande romance do pós-guerra, percebe? Segundo Roland Barthes, né? E essa obra aqui,
ela conta a história, né? Evidentemente, o personagem principal está vivendo um dilema, né? Qual que é a ideia do dilema no existencialismo? De que a vida é um absurdo, né? É isso que Albert Camus vai falar em sua obra. E essa perspectiva de viver um dilema, você vive sob qual mentalidade? A mentalidade de que toda escolha é uma renúncia, né? E aí é um negócio muito louco, porque o Albert Camus, ele é o filósofo do absurdo, né? E ele escreve um livro para falar, para chegar até a ideia do suicídio, que é o livro O Mito de Sísifo, o Mito de Sísifo. Sísifo faz parte da mitologia grega. É aquele cara que arrasta uma pedra para cima de um morro e depois a pedra rola e ele volta, pega essa pedra e arrasta de novo. Sabe o cachorro correndo atrás do rabo? É isso, né? É uma coisa doida assim, porque é impossível responder à pergunta por que estamos aqui, né? Você não sabe por que você está aqui. A gente tenta atribuir um sentido à existência, né? Responder, né, essa questão. E a gente leva a vida chata, levamos vidas chatas, monótonas, repetitivas, até que um dia a gente pega e se pergunta qual o sentido dessa porra aqui, né? Qual o sentido disso tudo? Qual o sentido da vida? Qual o sentido dessa existência, né? É isso que é entender a perspectiva do absurdo na obra de Albert Camus, né? Quando você, sei lá, quando você se questiona por que você está rolando essa pedra para cima o tempo todo, né? E depois você volta lá pegar, sei lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? E você leva a pedra lá em cima, aí ela, no fim de semana ela rola, né? Aí segunda, quarta, quinta, sexta, percebe? Sei lá, pelo menos eu gosto de ver assim, né? Essa ideia. E o Albert Camus, cara, um negócio muito louco, porque ele fala assim para nós, que só se suicida aquele que queria que a vida tivesse sentido, entendeu? Só se suicida aquele que de fato queria que a vida tivesse sentido, né? E isso é Albert Camus, né? Isso não é Durkheim. Isso é uma perspectiva filosófica do suicídio, né? Isso é... Porque nós temos que enfrentar a vida com toda a sua incoerência, né? E quando aquele que, em segundo Camus, aquele que aceita o absurdo, ele consegue viver bem, né? Com essa perspectiva da existência, de rolar a pedra. Aquele que aceita o absurdo disso tudo, né, é o que vive. E o Albert Camus, ele trata dessa questão, né? Quiser entender um pouco do lance do suicídio, eu acho que a gente pode, cara, pegar uma obra que vai parecer brincadeira que eu vou falar pra você, mas tem vários estudos, tem várias referências a isso na cultura pop, na filosofia e tudo mais, que é um episódio de Tom e Jerry, cara. Esse episódio, o Tom, ele tá afim de uma gata, sabe? E aí tem um cara que também tá, um outro gato que também tá. Esse concorrente dele pela pretendente, né? Eles estão disputando a mesma mulher, né? E aí o Tom vai lá, né, meu, e dá uma flor, o cara chega com um buquê. O Tom chega de bicicleta pra eles darem um rolê, o cara chega de limusine, saca? E aí chega uma hora que ele percebe que ele não tem controle sobre isso, né? E aí o episódio acaba de um jeito muito, assim, muito triste, assim, sabe? Ele sentado na linha do trem, né? Completamente deprimido, triste, né? Esperando o trem passar. E o episódio acaba com o trem vindo e se fecha assim e, sei lá, possivelmente ele se suicidou, né? E aí a gente é criança, pelo menos eu era criança e vi essa parada, pra mim, né? Enfim, né? Entretenimento e tal, diversão, né? Assistia antes de ir pra escola à tarde, né? Tipo, acordava de manhã, pegava o cobertor e ia pro sofá assistir desenho até a hora da escola, né? E aí assistia um episódio desse de Tom e Jerry. E é uma coisa muito interessante da gente entender que é assim, né? Por que o Tom ele se mata, né, no episódio? Porque ele não tinha controle sobre a vida, você entendeu? E assim, o suicídio, em via de regra, ele tem um pensamento, né,
de que assim, quando você não está no controle da sua vida, cara, a gente nunca está no controle da nossa vida, isso é um fato, né? Pô, a gente está de quarentena aqui, sacou? Por conta de um vírus, percebe? De uma pandemia, né? Você não está no controle disso, a gente não está no controle dessa parada. Schopenhauer dizia que o mundo ele é feito de vontade, né? Vontade e representação. Então qual que é a vontade? A vontade do mundo é essa, é o que faz, sei lá, uma coisa vir a ser outra, né? É o que faz a lagarta virar borboleta, é o que faz um vírus surgir e ameaçar a nossa espécie, percebe? Essa é a vontade do mundo, o máximo que a gente pode fazer é representá-lo, né? Aí, sei lá, a gente escreve um tratado, a gente tenta entender sua perspectiva da política, tenta entender sua perspectiva da história, da filosofia, né? Sei lá, tenta estudar, investir cientificamente, né? E na sua própria formação para tentar trazer à tona, descobrir uma vacina, sei lá, coisas assim, né, meu? O máximo que a gente pode fazer é isso, né? Só que a gente não está no controle da vida. Então, o que é o suicídio? O suicídio é uma resposta para essa incapacidade que a gente tem de tomar as rédeas da própria vida. Porque ao cometer suicídio, essa é a única hora em que você tomou as rédeas da sua vida e na qual você faz a escolha, né? Falando, pronto, eu vou acabar com isso. É o único momento que você está no controle de fato da sua vida, né? É uma doideira. Essa é a perspectiva do suicídio sobre, né? Essa é digamos, uma definição, digamos, sobre o suicídio, sob uma perspectiva filosófica, né? Vendo através da filosofia, especificamente através de Albert Camus, né? E em Durkheim, né? O que é o suicídio? Como entender o suicídio sob a perspectiva durkheimiana? Já que nós falamos aí, né, de Albert Camus e até de Tom e Jerry, né? O Durkheim ele vê o suicídio como um fato social, né? Então assim, o que a gente tem que lembrar? Fato social, fato remete a algo fatal, uma fatalidade. Por exemplo, você falar para mim, fala um fato histórico. Ah, os alemães perderam a Segunda Guerra e a Primeira também, né? Mas meteram 7-1 no Brasil, mas perderam 2 guerras. São fatos históricos, percebe? Aí você fala, isso é inegável, né? Isso é irrefutável. Olha que palavra legal, irrefutável. Não dá para refutar, não dá para negar. Ninguém pode negar. E aí você pensa, né, meu? O suicídio é um fato social, sob a perspectiva durkheimiana. Porque o que é o fato social? Ele é externo ao indivíduo, ele é anterior ao indivíduo, ele é generalizado na sociedade e ele é uma força imperativa e coercitiva. Eis o fato social, tá? Essa é a grande questão para entender o fato social. Durkheim vê, por exemplo, a religião e a linguagem como fatos sociais simbólicos, né? O que é símbolo? A palavra símbolo, na filosofia, símbolo remete a signo. Signo é tudo aquilo que tem significado. Símbolo simboliza algo. O que é um símbolo na filosofia, ou um signo? É tudo aquilo que remete a uma materialidade que lhe é exterior, entendeu? É o que não possui existência autônoma, ele não existe em si, remete a uma materialidade que lhe é exterior. Então a religião e a linguagem são fatos sociais simbólicos, né? A linguagem ela é um recorte da realidade, por isso que ela é simbólica, né? Você pega, sob a perspectiva de se apropriar do mundo, lembre-se de Ludwig Wittgenstein, os limites de minha linguagem são as fronteiras de meu conhecimento, né? Ela é um fato social simbólico, assim como a religião. A palavra religião, do latim religare, que significa unir, vincular 2 mundos, o mundo profano e o mundo sagrado, ou como dizia Santo Agostinho, a cidade dos homens, a cidade de Deus. Santo Agostinho, grande fã do cinema nacional, não é verdade? E qual a grande questão? Por que o suicídio é um fato social? Porque o suicídio não é orgânico, percebe? Ele não é natural, né? Por que o suicídio não é orgânico? Por que o suicídio não é natural? Por que o suicídio é um fato social? Porque há um instinto de conservação da vida, há uma pulsão pela vida, né?
Você lê isso em Freud, você lê isso em Richard Dawkins, cara, no Gene Egoísta, né? Nós somos máquinas de genes, beleza? A gente está aqui para perpetuar, né, os genes. O gene, ele é todo o material cromossômico que fica dentro de uma célula e que dura um número suficiente de gerações para virar a unidade da seleção natural, né? Aí você fala, porra, então há uma pulsão pela vida, pela manutenção, né, de tudo isso que resiste à morte, percebe? Essa é a grande questão, né? Então o suicídio, ele não é natural, ele é um fato social, pautado nessa perspectiva, dessa força imperativa e coercitiva que nos é imposta o tempo todo, chamada sociedade, né? E qual a ideia? É assim, ó. O suicídio, ele aumenta conforme diminui o grau de integração do sujeito na sociedade, entendeu? Então, assim, olha que definição interessante. O Durkheim, ele faz um estudo sobre a realidade social e o suicídio. E ele chega à seguinte conclusão, de que o suicídio, ele aumenta conforme diminui o grau de integração do sujeito na sociedade, tá? Então, o Durkheim, ele fala especificamente sobre 3 tipos de suicídio em sua obra. E não é difícil a gente entender porque a gente vai dar alguns exemplos aqui, tá? O primeiro desses suicídios, né? O primeiro dentre os 3 é o suicídio egoísta, né? O que é o suicídio egoísta? A palavra egoísta vem de ego. O que é ego? Ego é o eu, né? Ego é eu. E o suicídio egoísta, em via de regra, é daquele sujeito que é excluído das relações sociais, percebe? E ele não vê sentido na sua inserção na sociedade, evidentemente, né? Ele não se enxerga sobre uma lógica de coesão, percebe? Dentro daquilo que a gente chama de sociedade. Então, esse sujeito excluído das relações sociais, ele acaba cometendo esse suicídio egoísta, né? Pô, você tem um exemplo aí muito interessante que a gente pode pegar. Tem um filme, cara, muito bom, que conta a história de um matemático brilhante chamado Alan Turing. Alan Turing. O nome desse filme é O Jogo da Imitação, tá? Alan Turing foi um matemático, né, que criou uma máquina capaz de decifrar o código de guerra dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, né? E essa máquina, ele deu o nome de Christopher, né, a essa máquina. O filme O Jogo da Imitação, assista, é maravilhoso, né? E essa máquina ele dá o nome de Christopher por quê? Porque Christopher era um menino que ele gostava no ensino médio, né? Alan Turing era homossexual. E depois enfim, que a guerra acaba e que há a vitória dos aliados em detrimento da derrota do eixo, etc., por uma contribuição do Turing, que é um dos pais do computador, isso é muito interessante a gente entender, praticamente o inventor do computador. O Turing, ele, depois que a guerra acaba e tudo mais, ele foi preso, acusado de sodomia, né? Sodomia. O que é isso? Ser homossexual na Inglaterra era um crime até 1976, cara. E você fala, pô, tem lugares até hoje em que você tem pena de morte, né? Como no Egito, por exemplo, né? Na Rússia há uma perseguição sistemática, né, aos homossexuais. Inclusive, um dos discursos usados pelos fascistas russos, né, contemporâneos, é de que a Rússia, para preservar a sua integridade, ela deve se livrar dessa influência maléfica da cultura LGBTQ+, né, aí vinda do Ocidente, entendeu? Então se confunde, né, a perspectiva de nacionalismo contra se blindar a algo e ao mesmo tempo se justifica a sua perseguição. Isso aí é falado no livro Na Contramão da Liberdade. Nós falamos desse livro na aula sobre como funciona o fascismo, né, do livro de Timothy Snyder. Só pra gente, né, resgatar isso daí. Enfim, Alan Turing, portanto, ele foi condenado, né, por sodomia, e ele foi obrigado a passar por um tratamento, ele iria passar por um tratamento chamado castração química, né, que é uma dose cavalar aí de remédios para inibir a sua libido, né, acreditando-se que ao inibir a libido, né, só que qual que é a ideia? Quando você inibe a libido, você mata a energia vital de uma pessoa, você entendeu?
E o Alan Turing, como havia doses cavalares de estrogênio nesses remédios, iam começar a crescer seios nele, né? Então ele injetou cianureto numa maçã, comeu, né? E se suicidou. É um suicídio egoísta, né? Aquela série também não é da Hannah Montana nem da Hannah Arendt, é da Hannah Baker, né? As 13 razões, né? Os 13 motivos, 13 Reasons Why, né? Aquilo é um suicídio egoísta também. Muita gente quando falou dessa série, né, falou, porra, essa série tá romantizando suicídio, né? Molecada vai querer se matar e o caralho. Só que assim, eu particularmente, eu vi aquilo com outros olhos, sabe? Eu assisti a série inteira, né, e tal, todas as temporadas. Mas assim, eu acho que essa série ela mostrou como as instituições elas foram incapazes de ajudar, né, a protagonista, a Hannah, sacou? A Hannah, não é Hannah Arendt nem Hannah Montana, Hannah Baker, né? Como a escola não conseguiu ajudar, a família, a igreja, né, etc, etc, né? Eu acho que dá pra fazer uma reflexão nesse sentido, sabe? Fica interessante. Suicídio egoísta, portanto, do sujeito excluído, né, das relações sociais. O segundo tipo de suicídio que você tem, que o Durkheim vai classificar, é o suicídio altruísta, né? Altruísta. Altruísta vem de alter. Alter, como você bem sabe, é outro, né? Aí que vem o alter ego, né? O outro eu. É uma desculpa que você pode usar. Você fala, porra, não fui eu, foi meu alter ego, foi meu eu lírico, né? Alter outro. Lembra que vem a ideia de alteridade, colocar-se no lugar do outro, né? A empatia. Altruísta, né? E o que é o altruísmo? O suicídio altruísta são aquelas pessoas que dão a vida em nome da conservação da comunidade, percebe? Pela manutenção do status quo. Por exemplo, um bombeiro, um policial, né? Esses caras, eles sabem que eles podem vir a morrer exercendo o seu papel social, você entende? Esse cara, ele sabe, sei lá, ao chegar na corporação, vestir a farda e sair para trabalhar, ele sabe que ele está dando a vida em nome da conservação da coletividade, né, da sociedade. Um piloto kamikaze na Segunda Guerra Mundial, Banzai Nippon, né, aquele filme Yamato, puta filme fudido, cara, sobre a Segunda Guerra Mundial, fala desses caras, o próprio Pearl Harbor, né, também. E os documentários que você tem no Netflix sobre a Segunda Guerra, né, quando você chega lá e passa a ver assim o lance dos pilotos kamikaze, né? Kamikaze quer dizer vento divino, cara, vento divino. E no século XIII, os mongóis, né, liderados por Gengis Khan, estavam prestes a invadir o Japão. E deu um maremoto fudido e afundou quase toda a frota do Gengis Khan. Foi um kamikaze, foi um vento divino, né? E eles adotaram esse nome aí, né? Os pilotos suicidas da Segunda Guerra Mundial. Os espartanos nas Termópilas, né? O soldado que está no fronte, né? O cara dá a vida em nome da conservação da coletividade. Nós vamos aí Pô, já vai fazer quanto tempo?